nome é borderline? Borderline porque é como se fosse na borda. O borderline, ele tem uma convulsão de emoções que ele não controla. Ela vive em função de alguém. É como se tivesse um grande vazio existencial. Então, essas pessoas desenvolvem dependência afetiva pelo outro. Eu tinha uma paciente que ela entrou pelo prédio do ex com um carro blindado. A portaria foi abaixo. Meu Deus. Isso é uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes eu recebo as pessoas falando assim, não, foi diagnosticado com transtorno antissocial, ou borderline, ou então narcisista, ou a pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo. Não é estanque, né? Ou seja, depende. Por elas exemplo, podem se contaminar e podem ser coexistentes ali. Ou seja, muito difícil. Eu não posso ter ali no cluster B uma contaminação. Peraí, Ricardo, fala português. Muito difícil. Não, mas aí eu tô fazendo a pergunta pra Essa de doutora... cluster B, cara. São os transtornos de personalidade. Tá. E, por exemplo, a psicopatia é um transtorno de personalidade. Qual a diferença do transtorno de personalidade para o transtorno que não é de personalidade? Como o nome diz, transtorno de personalidade é a sua maneira de ser. Então, é uma coisa que você não ficou doente. Você sempre foi assim. Você só foi manifestando aquilo. Então, a psicopatia é um transtorno de personalidade onde você tem 100% de razão, 0 emoção. Então, é esse coisa. O cluster B, você também tem o transtorno de personalidade borderline. O borderline é o oposto. O borderline pode fazer muita besteira, mas ele faz por excesso de emoção, porque ele é 100% emoção, 0 razão. Por que esse nome Explode, por que o nome é borderline? Borderline porque é como se fosse na borda. E durante muito tempo, a gente tinha o borderline, porque o borderline ele tem uma convulsão de emoções que ele não controla. Então, ele fica entre o que a gente chamaria antigamente neurose, aquela coisa angustiada, aquela coisa num vazio. Não tem mais neurose? Não se fala. Hoje é ansiedade, despersonalização, tem outros nomes. E ele chega a um ponto que ele pode ficar tão mal que ele passa para psicose. Então, ele vive sempre muito ansioso, sempre muito com essa sensação de vazio. E quando ele chega ao desespero, ele dá uma psicotizada muito rápida. Por isso se chama borderline, a beira. Tá, né? Entendi. Quando alguém fala pra mim que X pessoa é borderline, a primeira coisa que eu penso é uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. É assim que eu... Eu acho que é bem legal isso. Você tá ruim. no teto de explodir. Porque assim, o que é a característica mais importante do borderline? Uma instabilidade enorme, porque é uma pessoa que, tipo assim, primeiro que ela não consegue, como é que eu vou te dizer? Ser ela. Ela vive em função de alguém. É como se tivesse um grande vazio existencial. Então, essas pessoas desenvolvem dependência afetiva pelo outro. E aí, elas começam desespero para não perder o outro, porque perder o outro é se perder. E aí, o que acontece? Elas vão ao desespero. No desespero, por exemplo, geralmente ocorre quando termina algum relacionamento. Aí elas começam obsessivamente querer aquele relacionamento, recuperar. Aí é um cara que tatua o nome no rosto de outra pessoa. Exatamente. Entendi. Não, o que tatua nem tanto, é mais obsessão. É mais obsessão. Mas, por exemplo, o borderline é aquele que, tipo assim, vai fazer escândalo na porta da pessoa. Vai até se colocar em risco. Vai se colocar em risco, Eu tinha uma paciente que ela entrou pelo prédio do ex com um carro blindado. A portaria foi abaixo. Meu Deus. E eu descrevo isso até no livro Mentes que Amam Demais, que é sobre borderline. E aí foi tão interessante que eu estava correndo na praia, isso era véspera de um Natal. E aí começou a tocar tum, 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 número não identificado. Aí quando eu atendi, olha, aqui é da polícia, sua paciente está aqui, não sei o quê. E era da rua da praia. Então eu falei assim, bom, eu estou perto daí, eu estou indo. Aí cheguei lá, ela estava presa por 6 homens e ela num ataque de fúria. E eu falava assim, calma, o que está acontecendo? Não aconteceu nada, eu só queria trazer o presente de Natal pro fulano. Que jeito! Mas o fulano não me atendeu! O fulano não me atendeu. Eu preciso entregar isso pra ele! Eu falei, não, porque ele está com a atual namorada. Nossa! E ele tem direito de não atender. Aí ela, o quê? Eu falei, ele está. Aí ela disparou, eu falei, calma, não tem jeito, você não vai entrar. Não tem condições, isso acontece. Levamos para casa, teve que ir na polícia, desacato e tá. E depois ela baixou
E o cara chegou e falou assim, eu não atendi porque eu sabia que ela ia se Explodir. pegar aqui com a minha atual namorada, eu não quero fazer mal a ela, né? Eu falei, mas vai ter que pagar a portaria.